Queria muito ter tido isso quando eu Sim. era criança. Queria muito ter tido uma pessoa que olhasse e visse que tinha algo estranho. Por que que será que ela passa todos os recreios sozinha, né? O que que seria um desencaixe? É aquele momento onde você não se encaixa num padrão, em algum lugar onde você se sente fora da caixa ali, mas não no bom sentido, né? É fora da caixa porque você está realmente incomodado, porque você não foi, de uma certa forma, pertencente a algum mundo. E tanto eu quanto o Ed tivemos episódios que fizeram com que a gente se sentisse desencaixado. Sim. Duas histórias diferentes, uma, dois bullying. Hoje tem nome, né? Na nossa época não tinha, quer dizer, na sua época Aham. menos ainda, né? Bom, logo que eu entrei na escola, colégio católico, eu fiz duas amiguinhas, uma super legal e a outra começou a criar uma espécie de obsessão por mim. Ela falava pra mim assim: você não pode brincar com a outra menina. Se você brincar, eu vou bater em você. E aí, Ed, começou um processo de, tipo, todos os dias, arranhão, puxão de cabelo. E aí eu chegava em casa e chorava e falava que não queria mais ir pra escola. E minha mãe foi lá na escola, falou com a diretora, falou até com a mãe da garota e tal, não sei o quê. E não teve jeito, entendeu? Não resolveu. Até que um dia eu cheguei em casa com uma mordida no ombro, assim, uma mordida gigante. E aí minha mãe ficou muito nervosa e falou pra mim assim: se você apanhar na escola de novo, eu vou bater em você. Aí você imagina, uma Duas criança, ameaças. duas ameaças, né? Coitada, minha mãe, ela, enfim, ela queria que eu me defendesse, né? Mas eu não tinha muita índole para violência ainda. Sim. Isso é da paz. Ai, meu Deus, eu não sei se eu sou da paz, mas o ponto é que eu não consegui, tipo, atacar a garota e eu acabei me isolando, né? Para não apanhar da garota e também, se eu apanhasse da garota, eu ia apanhar da minha mãe, então é melhor ficar quieta. E aí eu peguei minha lancheirinha, atravessava o pátio do colégio todinho, sentava lá no final e simplesmente tomei todos os meus lanches sozinha até a quarta série, mais ou menos. Só que teve duas coisas que aconteceram desse episódio que foram muito impactantes na minha vida. Uma delas é que eu me tornei uma criança absolutamente obcecada por nota. Porque a única coisa que eu fazia na escola era estudar. Então eu me tornei a melhor aluna da sala. E aí tinha as professoras me amavam, né? Obviamente, porque eu era aquela aluna super aplicada, que só tirava 10. O primeiro 9,5 que eu tirei na vida foi na sexta série. E eu chorei como se o mundo fosse acabar. Então eu simplesmente me isolei e comecei a acreditar que ninguém gostava de mim. E só seria aceita se eu tirasse 10 e se eu fosse perfeita. Então eu criei uma espécie de uma rigidez na minha vida, ao meu redor, que tudo tinha que ser extremamente organizado e tal, e perfeito, eu tinha só que tirar 10 e tudo mais, que eu me tornei uma criança chata. E automaticamente eu já espantava as outras crianças e cresci muito rápido por causa disso também. Assim, esse foi meu primeiro desencaixe na vida. Só que, só que é muito louco, porque ninguém percebia que isso não era positivo, eu odiar recreio e querer passar todos os meus recreios sozinha. Por quê? Porque eu estava tirando 10. E o padrão da sociedade, se você está Perfeito. tirando boas notas, é porque você está bem. Olha que bacana. Para mim, o que fica muito sintetizado aí nesse caso, como as pessoas têm dificuldade de perceber quando ela olha alguém e esta pessoa está encaixada em alguma coisa que é convencional, Uhum. ainda mais você, tirando notas altas, a Joyce é uma aluna perfeita. Quando a pessoa percebe isso, ela não percebe mais nada. E ele é um fator hoje terrível no dia a dia. Porque quando você tem seus amigos e todos estão encaixados entre si, ninguém percebe nada diferente. E por dentro as angústias brotam, né? Houve um episódio em que eu estava nessa transição, né, era pré-primário, enfim. Eu me cortei na sala de aula. Cortei, começou a escorrer o sangue, muito sangue, parecia uma cachoeira, não percebi nada. Professora, o Edmundo está sangrando. Todo mundo ficou extremamente horrorizado, e eu não, né? Estava sangrando, mas era uma característica minha, né? Eu ficava muito quieto sempre. Mas não teve jeito, eu fui levado para o vestiário da escola, tomei banho,
porque a escola precisava me entregar bonitinho, cheirosinho e perfumadinho para minha mãe. Só que quando eu saí do vestiário, me colocaram uma camiseta branca, um short vermelho e uma meia branca. E o uniforme da escola era azul. Impressionante, pessoal. Todo mundo presta atenção em contrastes, né? Uma das características muito fortes, né, de comunicação. Shortinho apertado, eu gordinho, a camiseta passando pelo pátio, desfilando. Voltei para minha sala, todo mundo tirou sarro de mim. Por quê? Porque esta vestimenta era destinada a pessoas que iam para o vestiário, supostamente, porque não tinham conseguido segurar suas necessidades. Olha só que código cruel, pessoal, que código cruel. A camiseta branca e o shortinho vermelho significavam isso, só que no meu caso não foi. Resultado disso, eu que já era tímido e introvertido, pessoal, fiquei completamente isolado, o recreio não tinha muito sentido, a própria escola para mim ficou um ambiente angustiante. Era solidão, porque eu ficava dentro da sala, e às vezes que eu saía, sempre havia um colega, mesmo de outra sala, que lembrava do episódio. Os anos subsequentes foram de reclusão. E eu comecei a criar histórias com o meu irmão, umas pecinhas de xadrez, e comecei a estudar música, que isso despertou em mim uma vacina. Estou vacinado contra qualquer tipo de socialização. Tem um ponto interessante aí nessa tua história, né, de que é a questão de que os elementos por si só, que é uma coisa que a gente sempre conversa, eles não têm o poder de criar e conectar histórias. Né? O que eu quero dizer com isso? O short vermelho, a camisetinha branca, tudo isso tem um significado único, dependendo do contexto onde a coisa se opera. Tipo, você está vestido de short vermelho, camiseta branca, gordinho lá, tal. Se todo mundo usasse a mesma vestimenta, não faria diferença nenhuma. Mas Não. você ali estava desencaixado do padrão de todos. E Sim, com um significado que era único dentro da escola, porque as crianças que botavam este uniforme é porque tiveram algum evento. Você sabia que aquilo, você estava com aquela roupa por causa de sangue, não por causa de cocô, isso, né? exato. Mas as outras crianças não sabiam. A capacidade de as pessoas entenderem perspectivas diferentes da dela está diminuindo significativamente. Traduzindo, quando eu converso com você, Joyce, se eu não levo em consideração que aquele assunto pode ter perspectivas variadas e eu quiser que você sempre enxergue a minha perspectiva, a comunicação já começou errada. Eu posso trazer um assunto da minha perspectiva, prestar atenção e ter a sensibilidade de perceber qual é a sua perspectiva sobre aquele assunto e nós buscarmos um consenso entre essas duas coisas. E não o duelo final para que prevaleça a minha visão ou a visão da Joyce. A coisa continua a mesma. A camiseta continua sendo uma camiseta branca, mas o contexto naquela escola cria um significado próprio que na escola do quarteirão seguinte pode não significar absolutamente nada. Então não adianta falar da camiseta branca, né? É a interpretação desta camiseta dentro deste contexto. A gente precisa ter mais curiosidade de entender do ponto de vista da criança que não consegue se autoanalisar e nem tem noção dos próprios sentimentos, o que que é que está se passando com ela e ajudar a trazer vocabulário e a trazer elementos para essa criança já começar a se autoconhecer. Por que que eu estou Perfeito. dizendo isso? Tendo uma criança que passou por esse tipo de situação e que se calou por muito tempo, a primeira festa de aniversário que eu fiz foi com 30 anos de idade, porque eu não tinha coragem de convidar pessoas para um aniversário que fosse meu, porque eu queria ficar invisível, eu não queria aparecer. Eu demorei muito tempo, Ed, para me conhecer, porque eu resolvi me anular para Sim. poder pertencer aos mundos ao meu redor, e eu só me estrepei. Esse ato de perfeição e essa insistência minha em tentar me encaixar em coisas que não eram minhas, ou que não era eu, ou que não era aquilo que eu queria, porque eu nem sabia o que eu queria, porque nem sequer eu conseguia olhar para mim mesma, É, né? exatamente. Eu só ficava tentando me encaixar e fazer tudo o que me mandavam, né, no trabalho e tudo mais. Eu tive uma úlcera com 26 anos. Ter mais curiosidade significa olhar
para aquela pessoa que está na sua frente, tentar entender dela, o que está se passando com ela. E se ela não sabe, procurar ajudar, principalmente uma criança. Queria muito ter tido isso quando eu Sim. era criança. Queria muito ter tido uma pessoa que olhasse e visse que tinha algo estranho. Por que será que ela passa todos os recreios sozinha, né? Tá tirando 10, mas tá passando recreio sozinha. O que está acontecendo? Ir além das evidências, né? Exatamente. E duvidar sempre dos encaixes, que podem ser pseudo, né? Pseudo-encaixes.